Vamos lá, mais 5 dicas, né, sobre a nota carioca. Item 1, a gente já até falou muito sobre isso, né, a quantidade de vias da nota fiscal e do RPS, né. As notas fiscais devem ser impressas em 2 vias, uma para o fisco, uma para o tomador do serviço. Às vezes essa repetição de perguntas é porque os normativos envolvidos aqui, né, tanto o decreto, a resolução quanto a lei que tratam da nota carioca, elas acabam repetindo o assunto, então pode aparecer uma pergunta igual, pergunta que a gente já respondeu, né, mas pergunta importante. A nota carioca, a primeira via eletrônica vai para o fisco e uma via é entregue ao cliente, ao tomador do serviço. E essa via do cliente pode ser, inclusive, enviada por e-mail, né? Então não há necessidade de se imprimir. O documento que a gente precisa imprimir, e aí imprimir pode ser impressão eletrônica, em PDF, né? Não importa. O documento que a gente precisa imprimir em 2 vias é o RPS, o recibo provisório, porque uma é do contribuinte e uma fica com a empresa, para que a empresa tenha os dados ali, para que possa converter em nota fiscal de serviço oportunamente, né? Mas a nota fiscal é apenas uma via, guarde essa informação aí, apenas uma via para o contribuinte. Como são emitidas as notas de serviço de empresas de transporte coletivo, né? Veja, o transporte coletivo é uma prestação de serviço, mas naturalmente você não tem condição de emitir para cada passageiro que passa ali pelo trocador, né? Emitir uma nota fiscal ali. Não faz o menor sentido isso, né? Ia gerar uma fila interminável. Então, transporte coletivo e outras atividades estão incluídas em um regime especial de emissão de notas. O que é esse regime especial? É que a nota é emitida periodicamente de uma maneira agregada. Você não precisa prestar serviço, emitir nota, prestar serviço, emitir nota. Não, você pode emitir essas notas de uma maneira periódica, ou diária, né, ou mensal, conforme o caso. No caso do transporte coletivo, né, essas empresas precisam emitir as notas de uma maneira diária apenas. Então, ao final do dia, ela vai emitir lá a nota. Ó, a linha 174 teve 200 passageiros pagantes, 50 passageiros não pagantes, gratuidades, enfim, oferiu X. Né? Então ela emite essas notas do transporte coletivo de maneira diária. Né? Consequentemente, pessoal, essas notas aqui, essa do transporte coletivo e outras notas do regime especial, em que você não identifica individualmente ali o pagante, né, o tomador do serviço, elas não vão gerar créditos para abatimento do IPTU, né? Então, o transporte coletivo, o jogo de futebol, não vai gerar crédito para abater do IPTU porque você não identifica nas notas fiscais o tomador do serviço. São notas emitidas em um regime especial, de uma maneira agregada, tá? Então, resumindo aí, as notas das empresas de transporte coletivo são emitidas de maneira diária por linha, tá? Cada linha de ônibus emite uma nota ao final do dia ali, ao final da apuração da sua jornada. Questão 3. Como são emitidas as notas de exploração de rodovias, pedágio? De uma maneira similar às notas do transporte coletivo, né? Elas precisam ser emitidas também de maneira agregada, né? E essa agregação é diária, então a cada dia será emitida uma nota fiscal indicando ali quantos veículos passaram, né? Quais foram os veículos, quantas gratuidades nós tivemos, quantas furadas de pedágio tivemos, o trecho da rodovia que está situado no município do Rio de Janeiro, porque isso é muito importante, né? Uma rodovia que começa em São Paulo e vai até o Rio de Janeiro, ela tem sob o interesse do município do Rio de Janeiro aquele pedacinho ali no município do Rio de Janeiro, né? Para fins de ISS, tá? Então são notas, né? Tanto essa nota da questão 2 e da questão 3, ó, são notas emitidas no regime especial, notas que são emitidas de uma maneira agregada ao final de um dia, tá? As notas, questão 4, como são emitidas as notas de venda de bilhetes de loteria assemelhados? De uma maneira similar também, né? São notas sujeitas ao regime especial. Ao final do dia, ou, portanto, com periodicidade diária, é emitida essa nota, indicando todos os bilhetes que foram vendidos, né, e os produtos assemelhados que foram vendidos. É uma nota por dia. Nesses 3 casos aqui, ó, uma nota. Nesses 3 casos, nós temos uma nota por dia.
Como são emitidas as notas dos serviços de reprografia, conhecido como Xerox, né? Como é que funciona? As copiadoras, enfim, vamos lá. Esse é um serviço que é utilizado em muita quantidade, às vezes por pessoa física, né? Tira cópia de um documento, né? Enfim, aí fica ali 50 centavos, R$ 1, R$ 1,50, R$ 2. É um volume grande de pequenas quantidades. Naturalmente não dá para emitir uma nota para cada serviçozinho desse realizado, né? Tirou a xerox de um RG, nota fiscal, não faz sentido. Então, a nota fiscal aqui do serviço de reprografia, ela, em relação aos serviços prestados à pessoa física de valores inferiores a R$ 10, nós teremos a nota emitida em regime especial, ou seja, com a periodicidade diária, ao final do dia, se emite a nota fiscal com a quantidade de serviços prestados à pessoa física, né? Todas as pessoas físicas abaixo de R$ 10, tá bom? E se o serviço for prestado à pessoa jurídica, aí precisa emitir nota. E se o serviço for prestado à pessoa física e o valor for maior que R$ 10, aí precisa emitir nota, tá? Mas aqueles servicinhos, o cara tirou cópia do RG, pagou ali 30 centavos, não precisa emitir a nota na hora. O estabelecimento deve somar todos esses serviços prestados à pessoa física de valores inferiores a R$ 10 e emitir a nota apenas ao final, tá bom? Belezinha, fechamos mais esse bloco, até mais.